Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Douglas, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Firme não. Ai, firme. Muito bem, mas hoje, Douglas, o assunto hoje é trabalhe a integridade, é isso? Exatamente. Inclusive, tem aqui um texto que você vai estar usando de referência aí e tal, 1 Samuel 12, versículos de 1 a 5, né? Então Isso. vamos lá, queria que você já partisse para a introdução do assunto, que a gente já tem perguntas aqui também. Só rapidinho, Douglas, antes de o Douglas começar aí, se você que está aí acompanhando a gente quiser fazer alguma pergunta no tocante ao assunto que ele vai estar explanando aqui hoje, você pode ficar à vontade. É o 11 9 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp. Se você estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, você sabe, lá tem o ícone do WhatsApp, é só você clicar no ícone e já cai disparando a pergunta aqui na rede, e a gente já passa para o Douglas e ele já responde ao vivo aqui para você, tá bom? Inclusive outros assuntos também, no Isso. tocante ao empreendedorismo e tal, a ideias, enfim, você possa também estar liberado para você mandar perguntas aqui no 11 9 3003 0316. Vamos lá. O Elber, é só estendendo um pouco mais, talvez alguém tenha algum tema específico que gostaria que a Sim, gente conversasse aqui, né? legal. Pode também trazer aqui alguma sugestão de temas. A gente está aberto Pronto. para ouvir a sua necessidade, né? E compartilhar um pouco da história, da experiência que a gente pode contribuir contigo, né? Então, fique à vontade para nos mandar as perguntas, as sugestões, os comentários e também eventuais temas que você deseja ouvir sendo conversado aqui na Rede 316. Nós estamos nos organizando para no próximo ano, talvez aí ter, né, algumas novidades, algumas entrevistas, então vai nos ajudando aí a construir o programa, isso vai também nos ajudando a atender a sua necessidade e tornar o programa cada vez mais objetivo e prático para o seu dia a dia. Essa é a nossa missão. O programa nasce com a intenção de trazer uma perspectiva bíblica, sempre uma perspectiva bíblica para vários pontos do nosso dia a dia no mundo do trabalho, no mundo empreendedor, no mundo dos empresários e dos executivos. Nós nascemos com essa vocação e queremos aqui compartilhar isso, mas isso não é um limitador e a gente está disposto a contribuir com você objetivamente, mais pragmaticamente, se tiver alguma demanda pontual aí que você possa trazer. Tá bom? Então fique à vontade, compartilhe com a gente. Bom, vamos lá. Eu separei então o texto de 1 Samuel, no capítulo 12. Esse texto é muito jóia, eu gosto demais dos livros de Samuel, mas particularmente esse texto ele é muito jóia, ele traz para a gente uma posição, um líder importante num momento em que os profetas tinham muita autoridade, muita responsabilidade sobre a nação e sobre as proclamações sobre o povo. Samuel já liderava ali, então, o povo há um tanto de tempo, e ele, então, resolve atender a demanda do povo que clamava por um rei. Né? Naquela época, as pessoas, as nações, elas batalhavam por espaço, elas queriam ocupar o seu espaço ali na terra, né? Ampliando o seu domínio, a sua governança, o seu estilo de vida, a sua cultura. Era daquela fase fazer isso através da espada, através da guerra, através das batalhas. Nós continuamos fazendo isso até hoje, né? Tentando expandir nossos domínios e esticar nossa cultura, cotovelar aí os espaços para ocupar um espaço, estabelecer um estilo de vida, uma cosmovisão que tem a ver com aquilo que nós acreditamos. Essa dinâmica, ela existe desde que o mundo é mundo e ainda existirá até que Jesus volte. Essa é uma das características do homem e, particularmente, do homem caído, que ganha contornos na sua característica, na sua vida,
que levam, então, a esse tipo de batalha, a esse tipo de estratégia de conquista. Dentro desse contexto e desse cenário, a nação, o povo de Deus estava ali sendo sempre oprimido por alguém. Se você voltar aí cronologicamente no tempo e estudar os conteúdos, né, bíblicos antes desse episódio, tem lá uma série de eventos em que o povo está sendo oprimido. Os profetas são, então, líderes que se manifestam nesse momento e conduzem o povo na dinâmica das batalhas, dos livramentos, da oração, do clamor a Deus por intervenção. Mas o povo, então, resolve olhar para o lado e falar: puxa, todo mundo que está em volta de mim tem um rei. Então, Samuel, dá um rei para a gente, né? Nesse contexto, 1 Samuel capítulo 12, começa então Samuel dizendo a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Ele está prestando contas, né? Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Era da prática da época que o profeta, ele normalmente tinha lá, então, em torno dele aprendizes, sejam eles os próprios filhos, sejam eles outros filhos de outras pessoas daquele grupo, daquele clã que ocupava essa função e que tinha direção de Deus para participar dessa tarefa ou desses cargos naquela época. Então, Samuel se apresenta e diz: olha, já estou ficando velho, meus filhos estão aqui com vocês, eu tenho vivido diante de vocês com o trabalho, a tarefa, desde a minha juventude até agora. Aqui estou, versículo 3. Se tomei um boi ou jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Então, Samuel se apresenta diante do povo, o rei está lá, então, ungido por Deus, temos Saul ungido como rei, e Samuel, então, percebendo essa transição, percebendo o poder migrando da liderança profética para a liderança do rei, ele decide, então, prestar contas para a nação e, particularmente, verificar se ele havia cometido algum tipo de erro, algum pecado, alguma injustiça, se ele havia se comportado de forma equivocada e, particularmente, se a sua integridade havia sido corrompida por alguma razão. Então, ele se expõe e pergunta à nação: tem alguma culpa? Tem algum problema? Pedi suborno? Oprimi alguém? Tratei de forma equivocada aquilo que a lei de Deus estabelece para nós? O versículo 4 continua, né? Samuel está ali, então, diante do povo, ele de fato se expõe, talvez não fosse absolutamente necessário, mas por alguma razão o Senhor permitiu que esse episódio acontecesse e tivesse revelado na palavra, para que nós pudéssemos, então, ser confrontados a essa verdade absolutamente importante da vida do cristão, que é prestar contas para alguém. Nós vivemos um tempo, né, desde que o mundo é mundo, em que somos desafiados a viver de forma íntegra. Mas muitas vezes nós nos oportunizamos de alguma circunstância e aquilo parece uma meia-verdade, parece íntegro, mas talvez a gente, com o nosso olhar um pouco fechado, ou talvez acostumado com determinadas características do negócio, do jogo do negócio, nós acabamos nos amarrando e embrulhando em armadilhas que o inimigo vai criando na nossa vida ao longo da nossa jornada.
É muito importante que a gente tenha pessoas para quem prestar contas, sejam amigos, sejam outros empresários cristãos que entendem a sua situação e, obviamente, né, o seu líder na sua igreja, o seu pastor, aquele líder do pequeno grupo. Você precisa se expor, abrir o seu coração e prestar contas para alguém, porque não é impossível, né? Não seria uma situação completamente inusitada se, ao expor o seu coração, alguém falasse: olha, será que aqui não está muito no limite, não está muito na linha, ao ponto de que, se você andar um passo para o lado, você já está fora da linha? Quem sabe não é melhor, mais seguro, você andar um pouco mais para dentro da marcação? Então, os companheiros de caminhada, aqueles que andam ao nosso lado, com quem nós podemos abrir o nosso coração, desenvolvemos confiança suficiente para isso, nos ajudam a agir como Samuel, buscando validação da sua integridade. E então o versículo 4 nos dá então a resposta do que o povo diz a Samuel. O versículo 4 diz: e o povo respondeu: você não nos explorou, nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Isso era mais ou menos como uma auditoria, né? Imagine que você está lá na sua empresa, e se você é uma empresa grande, é obrigada a fazer auditoria. Você sabe que os auditores vão lá relatar o que encontraram no seu processo e vão dizer: olha, isso aqui tá bom, isso aqui não está bom, corrige isso aqui. E os relatórios de auditoria servem e nos ajudam a nos orientar a manter o foco naquilo que é necessário ser corrigido. Também temos os conselheiros, aqueles que contratamos para acompanhar o nosso negócio de perto, de tal maneira que nós possamos oferecer melhoria constante no processo e garantir que aquele negócio, aquelas decisões, aquelas escolhas estejam alinhadas com o melhor princípio da governança. No mundo dos negócios, nós costumamos apontar para a governança corporativa como uma solução para os problemas que podem conduzir a algum tipo de falta de integridade. Nas empresas menores, né, médias e pequenas, a gente tem aconselhado a que você tenha um código de conduta baseado nos princípios e valores que você estabeleceu para o seu negócio. Quando nós não nos damos ao trabalho de escrever, nem que seja uma lauda, uma página, um parágrafo, estabelecendo quais são os princípios e valores, quais são aqueles norteadores que nos levarão a conduzir os nossos negócios, existe uma forte tendência de que a gente, no meio da jornada, possa ser desviado por uma novidade, por um brilho que chama a nossa atenção, ou mesmo pelo desejo que brota no nosso coração. Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, esse sim ele faz. De modo que nós precisamos manter a nossa atenção focada nisso, porque se eu tiro o foco daquilo que acontece do nosso lado o tempo todo, e para esse olhar, né, eu não posso me desviar desse olhar, porque eu dependo dele para a construção do meu negócio, para a solução para o cliente, para um produto inovador, para observar uma tendência de mercado. Eu não posso tirar o foco do mercado, né? Então, talvez eu não tenha a hipótese, a alternativa, a possibilidade de fugir daquilo que o mercado porque eu dependo de estar vivendo nele para que a gente possa, então, alcançar o resultado de negócio. E aí eu vou lá para Jesus orando e falando, né, com Deus: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. De fato, nós estamos inseridos no contexto do mundo e a gente não vai estar fora dele numa bolha. Não há essa possibilidade, essa é uma impossibilidade
De modo que, se nós entendermos que, como empresários e empreendedores, nós estamos inseridos nesse contexto, em que as coisas vão acontecer ao nosso redor e muito próximas de nós, e nós teremos que tomar decisões significativas quanto ao que vamos fazer, é muito melhor que você tenha previamente estabelecido o que é integridade no seu negócio. É muito melhor que você tenha listado 4 ou 5 valores fundamentais para os quais você não abrirá mão na hora de tomar uma decisão que o mercado, que o mundo vai oferecer para você. A integridade, ela é um comportamento ativo, ele não é um comportamento reativo. Não é quando eu sou provocado a ser íntegro que eu sou íntegro. Eu sou íntegro quando eu decido ser íntegro e eu estabeleço as regras claras do que é integridade para mim. Na medida que eu faço isso, eu posso enfrentar qualquer desafio, qualquer oportunidade que surja, qualquer influência que o mercado exerça sobre a nossa vida, poderá ser combatida com aquelas decisões tomadas, com a prática antecipada de um entendimento com Deus daquilo que é integridade lá no seu negócio, com base nos princípios e valores da palavra. Então, quando você antecipa o problema que vai acontecer, a discussão aqui não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Você tem que estar preparado para o fato de que o diabo vai tentar, né? Sua legião de demônios, eles vão tentar criar circunstâncias e oportunizar circunstâncias em que você vai ser testado na sua integridade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Convivendo com dezenas de empresas ao longo desses anos, eu não conheço ninguém que viveu livre desse tipo de pressão. O que eu conheço são empresas que definiram padrões e a régua estava tão bem alinhada para cima, com base nos princípios da palavra, que na hora que elas enfrentaram o problema, elas tinham em que se apoiar para tomar suas decisões. Muitas vezes, as decisões e as pressões, elas são fortes demais. E você pode até sofrer aquela pressão do vento. Parece que a tempestade é maior do que você pode suportar. Mas a palavra de Deus nos garante que Jesus carrega os nossos fardos e não nos dá nenhuma provação maior do que a gente pode suportar. Logo, se você tem esses alinhamentos anteriores, está muito claro para você o que é integridade. Diante de um vendaval, de uma pressão, de uma propina, de um pedido de alguma coisa, de uma questão de suborno, de uma questão de tratamento da sua equipe, de questões das mais diversas, que definem o seu comportamento de integridade, você vai ter a possibilidade de voltar para Jesus e falar: olha, o Senhor prometeu que não tinha fardo maior do que eu pudesse carregar. E estão aqui, aquilo que nós definimos como regramento de integridade do nosso negócio. Eu preciso da intervenção do Senhor nesse momento. E aí você tem em quem depositar a sua segurança, porque sozinho você vai cair. Sozinho você é presa fácil. E esse processo de buscar a segurança para enfrentar os problemas virá da sua rede de relacionamentos que foi estabelecida previamente, daquelas pessoas com quem você vai conversar para dialogar e expor a sua dificuldade. Então, naturalmente, você precisa ter redes sólidas, né? Comunhão com a sua igreja local, relacionamento com outros empresários cristãos, para quem você possa pegar o telefone e ligar imediatamente e falar: cara, estou passando por isso, preciso da sua oração agora. E isso vai estabelecer em você uma rede de suporte, gente que vai te dar suporte na hora da batalha. A Bíblia nos dá com bastante clareza, coordenadas, para que a gente esteja ligado à videira, ligado aos ramos, e olhando, né, naquela videira eu tenho vários ramos, e talvez eu possa me apoiar também, não só na minha vida com Deus, na minha relação com Jesus, mas também naqueles outros galhos ligados à videira, que podem me apoiar, dizendo: olha, fica firme, a gente é capaz de resistir a isso. Então,
esse movimento de resistência e de integridade, ele virá de quanto mais previamente preparado você for para enfrentar os problemas. A Provérbios nos ensina que ninguém entra numa construção, né, vai construir um prédio, um edifício, uma edificação, sem parar e falar, olha, vai precisar disso, vai precisar disso, vai precisar disso, tantos metros de areia, tantos metros de pedra, tantas barras de ferro, tanto de cimento. Você não entra para construir um prédio e falar, vou descobrindo no meio do caminho. Isso tem a ver com como eu me preparo para um projeto ou para uma jornada. Então, temos muitos suportes bíblicos para nos apoiar a entender de que nós precisamos ser preventivos no nosso preparo, de tal maneira que a gente consiga cumprir essa missão com o menor abalo possível, com menos brechas para o inimigo, porque a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor. Ele está procurando uma oportunidade para destruir, roubar, matar e destruir. E isso serve para o seu negócio, para o seu empreendimento, para a sua posição executiva numa empresa ou para a sua posição como colaborador e parte de um time que está numa empresa. Você precisa ser vigilante, precisa estar atento, precisa se preparar previamente. Porque o que nós queremos ouvir no final de tudo isso é aquilo que o versículo 5 nos disse, né? O versículo 4, perdão. Né? E responderam, você não nos explorou nem nos oprimiu, você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. E aí Samuel conclui essa parte do diálogo dizendo, Samuel disse para eles então, o Senhor é testemunha diante de vocês e, bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram, ele é testemunha, ou seja, Saul estava ali diante daquela cena, né? Talvez ali com aqueles conselheiros principais que representavam o conselho do rei, né? Aqueles líderes, aquelas lideranças locais, uma reunião de trabalho, de prestação de contas, aonde ele, né, Samuel pede àquelas pessoas, examinem a minha vida, a minha história, auditem os feitos, a nossa dinâmica todo esse tempo e apontem se há algum erro para que eu possa, então, corrigir e restituir. E aqui eu tiro mais uma lição importante da nossa vida como líderes, empresários cristãos, empreendedores do reino. Eu tiro aqui mais uma lição importante. Você, como líder, precisa estar aberto, disposto, propenso a prestar contas e a pedir feedback, a receber do seu time de liderados feedbacks sobre a sua postura, atitude, comportamento, né, modelo de liderança, para que você possa, então, restituir se houver alguma coisa que ficou para trás e talvez aquele comando, aquela ordem, aquela decisão, aquela maneira de falar e de tratar não está produzindo o resultado naquele time, ao ponto deles olharem e acharem que tem alguma coisa que não está sendo feito da maneira mais legal. Pode não ser uma questão de integridade. Talvez você seja íntegro, mas seja arrogante. Talvez você seja íntegro, mas seja mal educado. Talvez você seja íntegro e seja desrespeitoso. Talvez você seja íntegro e não seja estratégico. Ou seja, nós precisamos ouvir das nossas lideranças o que eles pensam a respeito do nosso estilo, da forma como nós conduzimos os nossos negócios. E talvez você vá descobrir com isso que há a percepção de alguns de que determinado comportamento não foi tão íntegro. E é um momento adequado para tomar uma mudança. Nós, no último encontro, semana passada, falamos da integridade sob a ótica do nosso time. E é às vezes, muito fácil e confortável você sentado na cadeira de líder, discutir, apontar, questionar a integridade do seu time. Mas quando que você para olhar para a sua própria integridade? Quando que você para pensar se você eventualmente
né, andou fora daquilo que foi talvez estabelecido na sua missão, na sua visão, nos seus valores, no seu propósito. Alguém precisa te apontar, te ajudar a enxergar algum tipo de desvio de caminho. E é muito importante que a integridade seja um modelo e um exemplo de cima para baixo, da liderança a todos os liderados. Não dá para viver aquele estilo de vida do façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Esse não é um modelo que serve para um empreendedor, um empresário cristão. Não traz segurança para as pessoas e tampouco a oportunidade de que essas pessoas vejam o reino de Deus sendo manifestado naquela empresa. E o primeiro desafio, então, que nós temos é a escolha, a decisão pessoal, a escolha voluntária de poder me relacionando com a minha liderança, pedir a eles um feedback sobre a prestação de contas da minha liderança, do meu governo sobre aquelas pessoas. Esse é um passo muito, muito legal de se dar e, ao contrário do que às vezes parece, né? Talvez você pense, se eu fizer isso, eu vou demonstrar fraqueza na liderança. Ao contrário disso, as empresas que exercitam esse tipo de prática têm desenvolvido um comando muito mais forte e pessoas muito mais engajadas, de modo que só há benefícios para isso. E eu concluo ali, né, a fala de Samuel, né, reforçando isso, né? Havia o povo, havia o ungido, o rei, né? Saul estava ali, e Samuel, então, quer fazer uma passagem de bastão, dizendo não há dívida, não há pendência, né? Os tempos são difíceis, esses que nós vivemos atualmente, né? Mas não é muito diferente daquela época. Notícias de corrupção saem nos jornais por toda parte, todos os dias. Nós vivemos em uma época em que o assunto da integridade não é um assunto da moda, não é algo que as pessoas privilegiam todo o tempo. A nossa tendência é achar que hoje é mais fácil do que já foi no passado. Mas integridade é assunto da pauta jornalística há milhares de anos. Isso porque a integridade é algo que o pecado roubou de nós. Não é algo que foi criado e colocado dentro de nós a falta de integridade, mas o pecado gerou em nós a falta de integridade. Então, esse assunto e a natureza do pecado nos faz corruptos. E não é uma questão de se vamos ou não vamos, né? É o que eu falei um pouquinho antes. É uma questão de quando vamos pecar ou quando vamos tropeçar e quando vamos cair. O que pode parecer perdido, então, né? Já que é assim, é só uma questão de quando, então vamos largar os bets e vamos em frente, né? Mas não é isso, não precisa ser assim. Nós podemos trabalhar a integridade, como eu falei, antes de ter o problema, né? Elencar as nossas regras de o que é integridade para nós, construir lá um código de conduta para a sua empresa, listar valores que são afetos ligados à palavra de Deus, e a gente pode ser exemplo, olhando para Jesus e pensando, o que Jesus faria no meu lugar se ele estivesse diante dessa situação? Então, construir um código de conduta, estabelecer valores muito claros, missão e visão, propósito, nos ajudam a viver melhor nesse lugar. Algumas pessoas podem estar pensando, né? Mas se eu não der propina, se eu não explorar, se eu não sonegar, se eu não fizer isso, eu não vou sobreviver. É impossível no Brasil a gente viver de maneira correta. Eu queria, né, dizer para você, meu irmão, e minha irmã, que essa é mais uma mentira que o diabo contou e nós acreditamos, e o que é pior, decidimos confiar na mentira de Satanás ao invés de confiarmos no nosso Deus para superar essas dificuldades. Assim como Samuel, a gente precisa da aprovação de Deus e do povo.
quanto a nossa conduta e a nossa integridade. Ela demonstra publicamente o caráter transformado que nós temos. Nós precisamos agir dessa maneira para poder validar aquilo que dizemos que somos. Somos imitadores de Cristo, somos representantes e embaixadores do reino, somos cristãos, ou seja, o que Cristo era numa forma reduzida. Se somos isso, precisamos dar testemunho disso. Então, nós não podemos cair na armadilha de Satanás e na mentira dele, né? Satanás é o pai da mentira, de que não tem jeito. Se não fizer corrupção, se não sonegar, se não der propina, não vai ter jeito de avançar. Eu quero dizer para você que eu tenho acompanhado empresas e empresários que atuam nos mais diversos setores. E aqueles que atuam no setor público seriam talvez aqueles que mais, eventualmente, acreditariam que poderiam dizer, não tem jeito. E eu posso afirmar para você que tem. Eu conheço empresários que não dão propina, não corrompem, não são corrompidos e continuam vivendo sua vida. Eu tenho uma história muito legal que eu vi lá em Belém, esses dias atrás, quando estive lá em Belém, né, na terrinha. Além de toda a bênção daquele lugar, né, de comida maravilhosa, um povo gentil, eu tive a oportunidade de conversar com um empresário lá. E ele contou uma história que foi chamado para ir numa reunião com alguém da área pública, e ele pensou, é possível que ele proponha alguma coisa que eu não possa fazer. Aí ele falou, tem uma ideia. Pegou uma Bíblia, embrulhou para presente e foi lá visitar o cara. Chegou lá na reunião, em vez dele começar a conversa dos negócios, a primeira coisa que ele fez foi falar, olha, deixa eu te contar um negócio. Pô, faz tanto tempo que eu não te vejo que eu resolvi trazer um presente para você. E aí deu a Bíblia para o cara embrulhada no papel de presente. O cara falou, muito obrigado e tal, né? Abriu o presente, Bíblia. Tomou um susto, né? Aí o empresário falou assim, então, fala aí, né? Você me chamou aqui e tudo mais. Aí o cara olhou para ele e disse assim, olha, pensando bem, o que eu ia falar para você, acho que não cabe nessa conversa. Vamos em frente, né? Eu só preciso, né, cumprir aqui o protocolo que alguém pediu e tal. E aí, cara, foi muito engraçado, né? Ouvir a história. E eu não estou, né, aqui de forma nenhuma acusando ninguém ou, né, falando que alguém ia fazer isso, fazer aquilo, porque a história nem se concluiu. O fato é que a Bíblia foi capaz, né, a apresentação da palavra de Deus foi capaz de pôr um limite, e essa é a chave desse testemunho. Não deixou nem o cara cair. Douglas, não deixou nem o cara cair em tentação, né? Não teve Pronto, é isso aí. E se nós temos a intencionalidade, entendeu, Elber? É isso que eu tenho insistido aqui. A nossa intencionalidade, ela é capaz de desarmar as armadilhas que Satanás prepara. Mas é uma questão de intencionalidade. Se você vive a vida no melhor padrão Gabriela, vai ser impossível você estar preparado para uma situação como essa. Mas aquele irmão estava super preparado. A mente dele estava antenada para o fato que existia um possível risco. Ou seja, ele estava atento àquilo que podia acontecer e o Espírito Santo estava ministrando ao coração dele sabedoria. E olha que legal, ele continua fornecendo, as coisas continuam acontecendo e ele foi, mais uma vez, liberto, livre dessa dinâmica que poderia ter acontecido e, graças a Deus, não aconteceu. Né? Então, é muito importante a gente viver intencionalmente preparado para viver uma vida de integridade. Muito bem. Gente, 9 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. Então, como a gente falou lá no início do programa, se você tiver, né, ou quiser fazer alguma pergunta, 11 9 3003 0316. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar o teu alô e mandar o teu recado aqui na rede 316. Tem até uma pessoa aqui, o Dom Lei, a nossa querida irmã Cirlândia, ela mandou aqui,
acho que é a capa de um livro, né? Deixa eu ver aqui o que é direitinho. Ela, bom dia, na paz de Cristo. Esse livro é muito bom, recomendo. A Crise de Integridade. Conhece, então? Benção. Não, não conheço, mas me manda depois aí, Elba, que eu tenho maior interesse em compor aqui minha biblioteca com conteúdos desse tema. O autor, eu acho que é Warren W. Wiersbe, acho que é isso, Wiersbe, acho que esse é o nome do autor do livro, A Crise de Integridade. Ela falou que o livro é muito bom e é da editora Vida, né? Então, Muito bom. bacana. Depois me manda a foto da capa aí pelo Zap que eu Sim, quero sim, poder comprá-lo. tá bom. Maravilha. A nossa querida Cirlândia está ouvindo a gente lá na Bahia, lá em. Eu sempre faço confusão com a cidade dela, acho que é Camaçari, na Bahia, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, que ela me corrija aí. Bom, Obrigado pela dica aí, Silândia. maravilha. 8 minutos, faltando para as 11 horas, então vamos lá, vamos nas perguntas, né, Douglas? Já tem aqui Vai. algumas perguntas, então deixa eu trazer já a primeira, que diz o seguinte: você acredita que Deus tem o controle do seu negócio ao ponto de não aceitar nada que seja contrário à palavra de Deus? Eu acredito que Deus pode ter o controle total do seu negócio. Agora, isso é uma decisão. Assim como fazer uma escolha de ouvir a voz de Deus e seguir o seu chamado e fazer uma mudança de rumo na vida, que nós chamamos de conversão, é uma decisão que eu posso e devo acatar. Assim também eu creio que, como empresários, como empreendedores, nós precisamos tomar uma decisão de ouvir a voz de Deus e de aceitar os padrões estabelecidos na palavra. Agora, todos tomam essa decisão? Infelizmente, não. Todos vivem segundo princípios e valores da palavra de Deus? Infelizmente, não. Não é incomum nós vermos próximos de nós, e às vezes até nos noticiários, pessoas envolvidas com o evangelho e que acabam tropeçando, né? No brilho da falta de integridade, no brilho da corrupção. Não é incomum nós encontrarmos esse tipo de episódio, o que é uma pena para o reino e para o evangelho, mas infelizmente essa é a verdade. Agora, é possível ser? Totalmente. É possível experimentar esse tipo de vida? Garantido que é possível. Eu conheço vários empreendedores, eu experimento isso na minha vida, tenho experimentado isso, né? E conheço vários outros empresários e empreendedores que têm investido em ter uma posição radicalmente alinhada com a palavra de Deus. Radicalmente, ao ponto de perder negócios. Eu acho que já contei aqui, é um dos empresários que vamos convidar aí para o próximo ano, né? Empresário da área da construção civil, que ao longo de um ano inteiro participou de mais de 50 licitações e ganhou 3, 4, 5, porque decidiu que não iria, né, aceitar os movimentos estabelecidos naquele mercado. E pagou o preço de reduzir o seu negócio, né, para poder se preparar. Por outro lado, no ano seguinte, o Senhor honrou a atitude, a decisão dele de uma maneira incrível. Nós vimos a empresa de um ano para o outro crescer mais de 10 vezes as vendas. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que isso é uma barganha com Deus, eu não estou dizendo aqui que isso é uma moeda de troca com Deus, mas eu estou trazendo a luz para você que nós servimos a um Deus que tem interesse em abençoar. Nós servimos a um Deus que é fiel àquilo que Ele promete. Nós servimos a um Deus que tem prazer em honrar a sua atitude e não é compatível com, né, esse Deus que nós conhecemos, que ao você ter uma atitude que honra e ele tem uma atitude que desonra.
não faz sentido nenhum. Seria um ensinamento antibíblico. De modo que a sua postura deve ser honrar a Deus e aguardar no tempo do Senhor que Ele vai fazer algo, né? Vai honrar a sua vida também. Lembra que a gente tem um texto precioso que diz, no final do texto, diz que fazendo isso, você amontoaria brasas sobre a sua cabeça, brasas vivas sobre a sua cabeça. De modo que temos vários textos onde o Senhor se revela dizendo que Ele tem prazer em abençoar, honrar a sua atitude, a sua posição, para que a gente possa ver a glória de Deus sendo manifestada. Então, é possível, seguramente é possível, é uma decisão, é uma escolha que você precisa fazer entre você e Deus para que Ele possa agir. Muito bem. Douglas, tem mais uma outra pergunta também já aqui para você, que é a seguinte: você acredita que esse tema é um problema que botou como seu, né? Mas é a pergunta. Você acredita que esse tema é um problema seu e que Deus não tem que estar nestes assuntos? Eu creio que eu entendi a ideia da pergunta, Welber. É assim, ó. Aquela história da dicotomia que a gente sempre fala, né? Isso aqui é negócio, aquilo ali é igreja. Então, essa separação faz com que os problemas na minha empresa sejam meus. E Deus não tem nada a ver com isso, nem precisa se meter nisso, eu não preciso nem ocupar o tempo de Deus quanto a essas questões. E se a ideia da pergunta é essa, ela é muito boa, porque parece um absurdo quando a gente fala, mas eu conheço dezenas de empresários cristãos que ainda vivem nessa dicotomia, que acreditam que de segunda a sexta ele anda sozinho nos negócios, tomando as decisões que quer, fazendo aquilo que ele acha melhor, e sábado e domingo ele se envolve com a igreja, e aí com isso ele se envolve com Deus. Então, sim, é possível que hajam pessoas que pensem dessa maneira, e não é isso que Deus planejou para nós. Nossa vida como empresários e como empreendedores deve ser uma vida de total relacionamento, intimidade com Deus, sem dicotomia, sem separação. Não há secular e sagrado na vida do cristão. Não há separação entre negócio e culto. O seu chamado é para cumprir um ministério lá no seu ambiente de trabalho. Você foi chamado para liderar o seu negócio como um evangelista, como um pastor que cuida das ovelhas, que anuncia o evangelho e que pastoreia aquelas pessoas que Deus colocou ali debaixo do seu negócio. Não há separação. Essa é uma mentira que o diabo contou e muitos acreditaram. E fazem com isso com que haja essa separação, fazendo com que você acredite que esses assuntos Deus não tem nada a ver com eles. Esse é um cenário que eu reputo que há três pessoas, há três tipos de pessoas. Aquelas que acreditam nisso de verdade, acreditam mesmo, olha, isso aqui é um assunto meu, isso aqui é do mundo, não tem nada a ver com Deus. Existe um outro grupo de pessoas que sabe que está errado e porque sabe que está errado, se afasta de Deus e não traz o Senhor para apoiar a solução dos problemas. E aí ele começa a desviar do alvo, porque ele não tem coragem, ousadia no Senhor para dizer não para aquela circunstância. E aí, como ele foi apanhado nessa armadilha, ele sabe que está errado, mas ele não tem ou forças, ou coragem, ou ousadia para romper com esse problema. E existe um terceiro grupo, que é aquele que sabe que tudo depende de Deus e vive uma vida empresária, uma vida executiva completamente dependente de Deus. E para cada decisão, e para cada problema, e para cada circunstância, ele coloca diante de Deus aquilo
e busca a direção de Deus para conduzir as soluções dos seus negócios ou da sua vida profissional. Então, eu vejo aí claramente esses três grupos transitando. E a gente vai encontrar com mais frequência do que a gente gostaria ou imaginaria pessoas distribuídas nesses três grupos. A minha oração e o desejo do meu coração, e é por isso que eu estou aqui toda semana, né, separando esse tempo, batendo esse papo com os nossos ouvintes, porque eu creio que nós podemos ser a geração que vai acabar com essa história do secular e do sagrado e que vai produzir uma nova geração de pessoas comprometidas com a palavra de Deus e, como consequência disso, comprometidas com o ministério e o chamado que temos para atuar no mundo do trabalho. Eu creio firmemente, Welber, que nós podemos viver uma vida de integridade onde Deus é o Senhor, o centro, o grande companheiro de caminhada das nossas jornadas empresariais. Então, para mim é muito fácil e, em certa medida, seguro afirmar que é possível viver uma vida de integridade onde Deus ministra e o Espírito Santo fala aos nossos corações aquilo que Deus quer que nós façamos com os nossos negócios. Douglas, e a terceira pergunta é bem interessante, que diz o seguinte: na minha empresa tenho familiares que trabalham comigo. E quando descubro que existe corrupção e que pessoas da minha família estão envolvidas, qual seria a melhor maneira de resolver isso? Excelente, né? E por mais que pareça uma pergunta que não aconteça, isso é mais comum que andar para frente. Eu trabalhei numa empresa, na época que eu era executivo, trabalhei numa empresa, tinha 2 sócios, e um dos sócios passava o outro para trás. Um dia, eu descobri, eu trabalhava na área financeira, né, era o diretor dessa área, e eu descobri que tinha uma evidência, né? Existia durante muito tempo suspeita, mas aquilo, né, teve uma evidência. E eu, então, tive a oportunidade de sentar com aquele sócio que estava fazendo aquilo, chamei ele, né, fui almoçar com ele e falei, cara, existe uma conversa nos corredores da empresa de que acontece determinadas coisas. E aí ele falou, não, o que é isso? Nada a ver e tal. Eu disse, olha, você me perdoe a honestidade com que eu vou ter que tratar esse caso, mas eu preciso dizer para você com clareza que aquilo que era só um boato agora tem evidência. Ele ficou nervoso e tal. Eu falei, olha, assim, ó, eu não conversei isso com ninguém, eu não fui conversar com seu sócio, eu te chamei você porque eu queria te falar que essa evidência está aqui e eu não tenho como negligenciar esse fato, né? Eu vou ter que chamar vocês para uma conversa, eu presto conta para vocês na reunião dos acionistas e eu preciso prestar essa conta. Ele falou, como assim, né? Ainda assim tentou, e aí eu mostrei a evidência, disse para ele que a partir de agora, então, eu, sabendo o que estava acontecendo, não podia me furtar ao dever de compartilhar. E aí conversei com ele se comprometeu a mudar e a não fazer mais aquilo. E aí, na hora da reunião, da prestação de contas, né, eu levei os números, levei os dados, os fatos, e aí falei para ele, olha, ou você vai lá e compartilha isso e diz como é que você vai resolver esse problema, pensa aí até a próxima reunião, ou então, cara, eu preciso cumprir o papel para o qual fui chamado, né, fui contratado aqui por vocês para isso. E aí foi muito joia, porque ele pôde, então, se retratar, pedir perdão, corrigir, devolveu, né, uma parte daquele recurso caixa, combinaram ali uma forma de resolver isso. E foi uma experiência legal, porque houve conserto, isso ajudou a que o relacionamento fosse melhorado, né? Então, eu posso garantir que aquilo que a palavra de Deus diz não é mentira, né?
Se a gente confessa os pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Agora, se você não tem a ousadia, a coragem e a segurança na palavra de Deus de que você deve confrontar o pecado, então nós temos um problema de origem, que é o problema de entender aquilo que fomos chamados para fazer, né, quando somos desafiados diante de um problema. Lá em Mateus a gente tem um ensinamento muito claro de Jesus de como é que nós devemos confrontar o pecado dos nossos irmãos lá na nossa igreja, na congregação, né? E esse mesmo modelo serve para o nosso ambiente de trabalho. E a Bíblia ensina que a gente, quando percebe que há o pecado, precisa ir lá e confrontar individualmente. Primeira coisa, não é para pregar no mural da empresa. Vai lá, conversa pessoalmente. Se aquela pessoa se arrepender, você ganhou aquela pessoa e ela tem a oportunidade de corrigir o problema. E assim, progressivamente, você vai construir a solução. Se aquela pessoa foi rebelde, não aceitou aquela exortação em amor, chama alguém para ir junto com você. E se a pessoa é da família, chame alguém da família para ir junto, né? E aí vai avançando. Se apesar daquela conversa, das evidências, aquela pessoa não quer mudar a sua atitude, mudar a sua vida, mudar o seu modo de conduzir aquilo, então a Bíblia, lá no contexto da reconciliação daquela pessoa que está passando por um problema grave, de pecado grave, moral, coisa que o valha, a condução final é o afastamento da comunhão daquela pessoa, né? No contexto empresarial, a situação final pode ser o afastamento daquela pessoa da comunhão da empresa. Então, você tem uma jornada para cumprir para que aquilo possa ser resolvido. De modo que, se você não conseguir, de uma maneira colaborativa, fazer com que aquela pessoa perceba o que está acontecendo e tome uma decisão de mudança, peça perdão, corrija, no limite, você vai ter que afastar aquela pessoa da comunhão da empresa. Então, eu creio que há aí uma base bíblica do reino para que a gente possa conduzir problemas como esse, que podem ser na própria família, pode ser entre sócios que não são da mesma família, ou ainda pode ser entre colaboradores que são da família ou que não são. O processo de tratamento ele passa por uma trilha semelhante, que é confrontar o erro, dar um feedback, pedir uma mudança, não mudando, chamar alguém para estar junto, para fazer o processo de correção, e assim a gente pode, como a palavra de Deus nos sugere, se aquela pessoa se arrepende, muda a sua vida, você ganhou aquele irmão, você ganhou aquele colaborador, você mostrou que sua empresa cumpriu um princípio fundamental do reino, que é amar as pessoas. Os nossos negócios, eles servem aos propósitos do reino quando a gente cuida de pessoas, porque os negócios do reino são as pessoas. Então, nós precisamos, de alguma forma, criar mecanismos que permitam esse tipo de reconciliação e conserto. Mas, no limite, sempre existe o limite, assim como aquele irmão que não corrigiu o seu caminho e foi afastado da comunhão, assim aquele subordinado, ou aquele filho, ou aquele parente que está envolvido no negócio, também precisa ser admoestado e depois, caso não consiga mudar, não queira mudar, ou não haja para mudar, precisa ser afastado da comunhão da empresa. Muito bem. São 11h11, então tá aí. Douglas, o pastor Jairo tá plugado aqui na rede, está ligado com a gente lá em Montes Claros, ele é da Igreja Batista Redenção lá em Montes Claros. Ele fez um comentário aqui, ele disse assim, parabéns por essa entrevista, muito abençoada. Só um parênteses aqui, pastor Jairo, o Douglas está com a gente toda segunda-feira, viu? A partir das 10 da manhã, perdão. Obrigado, Douglas. Toda terça-feira, a partir das 10 da manhã, nós temos aqui o nosso
que chamamos o quadro Movimento Elo, Empreendedorismo Conectado, né? Então, ele está aqui com a gente toda terça-feira, sempre nesse bate-papo a respeito de empreendedorismo, né? E, enfim, à luz da Bíblia, vamos dizer assim. E aí, mas aí o pastor está dizendo mais aqui, ó. Então, está parabenizando pela entrevista, né, muito abençoada, que traz o alerta e esclarece e dá exemplos práticos de que a vida profissional também tem espaço para Deus. Aí ele diz mais: Deus é o nosso Senhor em tudo, devemos ser sal e luz por onde Deus nos levar e não apenas onde for conveniente. Que É isso aí. Deus nos ajude quanto a isso. Pastor Pastor Jair. Jairo, obrigado pelo comentário, né? Já fica aqui o convite para nos acompanhar toda terça-feira às 10 horas, que a gente está aqui juntos, né? Nessa hora aí de conversar sobre o ambiente empreendedor, o mundo do trabalho, né? A vida executiva, sempre com esses princípios e valores da palavra de Deus. Mas fica aqui também um desafio, pastor, para, na sua liderança aí na sua igreja, animar esses empreendedores, esses empresários a estarem antenados com a gente aqui, recebendo esses conteúdos, né? Convide aí a sua igreja a acompanhar a Rede 316 e particularmente, né, o programa do Movimento Elo aqui, toda terça-feira às 10 horas, porque a gente vai ter uma série de conversas como essa de hoje, que vão abençoar, né, o seu ministério e os seus empreendedores e empresários aí da sua igreja, né? E no limite, fica aqui o meu desafio para que o pastor junte aí, né, esses empreendedores, empresários, e possa, quem sabe, começar um movimento com empresários aí na sua igreja local. Desejo do meu coração. Tenho viajado pelo Brasil aí compartilhando isso, é que cada igreja ou cada grupo de igrejas, se sua igreja é menor, junte algumas igrejas da cidade, mas cuide desses empreendedores, esses empresários. Eu costumo dizer que é uma etnia, né? Tem um pensamento diferente, tem uma roupa diferente, tem hábitos diferentes, é quase uma etnia dentro da nossa igreja, e nós precisamos ministrar o coração deles, para que eles estendam aquilo que aprendem na igreja para dentro dos seus negócios como ministério legítimo, dado por Deus para ministrar a vida das pessoas. Então, fica aí o convite, o desafio, para que o Senhor nos acompanhe, desafie outros e também, quem sabe, avance aí na igreja local com um movimento, né? Nós temos ferramentas lá no site do Movimento Elo, você pode acessar lá movimentoelo.org.br e lá nesse local, movimentoelo.org.br, você vai ter uma série de materiais, download de livros gratuitos, coisas que você pode usar para apoiar aí o ministério na igreja local. Maravilha. Então tá aí. Pastor Jairo, obrigado, querido. Deus abençoe. Então é isso. Hoje, falando sobre trabalho, né, a integridade, com o nosso querido Dongley Martins. Tem mais alguma coisa, Dongley, você gostaria de acrescentar sobre o assunto de hoje? A gente podia ficar uma semana aqui, né, falando, mas eu creio que hoje a nossa provocação principal é mudar a posição, né? Na semana passada a gente falou de integridade no nosso time, e hoje eu queria te provocar como líder a desenvolver a integridade, a prestar contas, a buscar o feedback, a opinião daqueles que andam com você, se você tem sido essa pessoa que tem andado em integridade, assim como Samuel fez com a nação, o povo, na presença do rei, pedindo que houvesse então ali a sua prestação de contas, e para alegria do coração dele, ele foi encontrado pelo povo como alguém íntegro que conduziu a nação de uma maneira exemplar. E eu espero que seja assim na sua vida também. É isso, né? Uma semana abençoada, altas experiências aí com os seus negócios, na sua vida, na sua família, nos seus times, em que você conduz, maiores ou menores. A gente aqui vai sempre, né, lembrar que tem empresas pequenas, o cabeleireiro, a manicure, o cachorro-quente, né, o autônomo e aquele empresário que já tem 50, 100, 200, 1.000 funcionários. O conteúdo serve para todo mundo. Não faz diferença para o tamanho da sua empresa. Aplique ele lá e o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Maravilha.
Muito bem. Semana que vem já tem um assunto, Douglas? Sim, semana que vem já estamos aqui preparando. Semana que vem vamos falar sobre... ainda vamos continuar um pouquinho mais sobre integridade. Vamos trazer uma nova perspectiva, né? Vamos olhar ali para a história de Zaqueu, lá em Lucas, e vai ser uma outra conversa bastante legal, bastante legal. Né? Estamos pegando aqui algumas facetas, né? Porque, às vezes, um tema, né, Welber, como a integridade, e particularmente no momento que nós estamos vivendo na nossa nação, né? Esse assunto está muito na pauta. Então, eu quero trazer algumas facetas da integridade aí, né? E vamos olhar isso sobre várias perspectivas. Talvez isso nos ajude a olhar como nós vamos conduzir os nossos negócios nessas diversas facetas da integridade. Muito bem. Então é isso. Aqui chegamos ao final, né, de mais um Movimento Elo Empreendedorismo Conectado aqui na Rede 316 com Douglas Martins. Douglas, mais uma vez agradecemos a tua participação. Deus continue te abençoando. Ótima semana. Beijo na família e até terça-feira, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã. Amém. Obrigado, meu irmão. Semana abençoada para você. Abraço na esposa e abraço aí para todo mundo que nos ouve e acompanha a nossa rádio aí todos os dias e tem acompanhado o Movimento Elo. Forte abraço. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe. Amém. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.